Bom dia a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todas por esse tempinho com a gente. É muito bom, né, tirar um tempinho para a gente refletir na nossa rotina de dupla, tripla, até 4 jornadas, né, diárias. Sejam bem-vindas. A Mariana, gostaria de agradecer pela compartilhar o seu conhecimento com a gente, assim. Não deu para fazer a live bem no dia 8, né? Mas eu acho que o mês requer esse momento especial, né? Em relação ao Dia das Mulheres. E a importância da gente poder fazer essa pausa, né? E entender melhor o que acontece internamente, né? E como isso reflete na nossa diária, né? Fica à vontade, Mari. Bom dia, mulheres. É um prazer estar aqui com vocês. Aline, muito obrigada pelo convite, pela a Dani também. Não sei se ela está aqui com a gente, mas agradeço ela também pela indicação para estarmos aqui hoje. Fico muito feliz em compartilhar com vocês nesse dia, sobre esse dia, né, tão importante, sobre esse mês, que é o mês das mulheres, e que não deve ser só um mês sobre o mês das mulheres, mas a nossa vida toda, né? O nosso dia a dia, a nossa rotina, deve ser voltada para isso, né? Para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa se conhecer mais, para que a gente possa comemorar, que possamos ser valorizadas o ano inteiro, todos os dias, e não só no mês de março, não só no Dia da Mulher. Então, é muito importante essa ação, esse momento, para que todas nós possamos refletir. Eu também, né, fazendo a condução aqui, a apresentação, refletir sobre muitas coisas da minha própria vida, porque realmente é isso, né? A vida é uma eterna reflexão e a gente precisa estar sempre se aprimorando. Bom, para a gente começar então, caso vocês não vejam a minha tela, vocês podem sinalizar. Tá tudo certo, Aline? Esse vai ser meu ponto de referência Tá aqui já. sim. Não, tá sim, tá ótimo. Aham. Tá perfeito. Bom, então, para a gente começar, Mulheres em Equilíbrio. Esse nome é para a gente pensar sobre o fortalecimento que a gente pode ter dentro da nossa autoconfiança, no nosso bem-estar. Hoje em dia, nós estamos em um mundo tão acelerado, em uma rotina tão acelerada, que quando a gente vê, a gente já está em março de 2025, então já passou janeiro, já passou fevereiro, nós já estamos caminhando para o meio do mês. E quanta coisa já aconteceu, né? Como o nosso ritmo ele tá acelerado, tá nessa agitação de coisas que nós temos para fazer, uma lista cheia de metas, ou quem não estabeleceu as metas para o ano, uma continuidade de tarefas que precisam ser realizadas constantemente. Então, é muito importante a gente pensar no equilíbrio. Onde está o nosso equilíbrio de mulheres que são ponte aqui para tantas coisas, para suas empresas, para sua casa, né, para a família. Então a gente precisa fortalecer essa autoconfiança e também o nosso bem-estar dentro de tudo isso, dentro de tantas exigências que nós temos na nossa vida. Bom, vou me apresentar. Então, eu sou a Mariana, sou psicóloga, tenho especialização em gestão de pessoas, inovação e carreira. Também tenho especialização em clínica psicanalítica. Estou na atuação clínica há 6 anos, no atendimento de crianças a partir dos 7 anos, adolescentes, adultos, idosos também, tanto no formato presencial aqui na cidade de Londrina, que é de onde eu sou, quanto online também. Faço parte do Instituto de Liberté de Psicologia e Psicanálise aqui da cidade de Londrina. Também sou membro da Escola de Psicanálise do Corpo Freudiano, docente do curso de Psicologia aqui da Unifil, que é o Centro Universitário Filadélfia, que fica aqui em Londrina. E depois de 8 anos de atuação na área de recursos humanos, atualmente eu estou dedicada aos atendimentos clínicos, aos projetos que eu participo, que são vinculados a empresas, ao esporte, a universidades também.
Então, estou em constante contato com empresas e outras instituições. É uma coisa que eu gosto muito, além do atendimento clínico, e também a paixão pelo RH que, apesar de ter saído, né, da atuação em uma única empresa, busco sempre estar em contato com outras empresas. E pensando um pouco mais sobre a trajetória, a gente sempre, quando vai se apresentar, a gente fala muito de o que nós fazemos, né, enquanto profissionais. E não é possível realmente que a gente separe quem nós somos daquilo que nós fazemos. Isso é parte de nós. Nossa identidade, ela é construída a partir daquilo que nós fazemos também. A identidade profissional, ela faz parte de quem nós somos. Mas é essencial, primeiro, a gente compreender quem nós somos na essência. Além, quais são os nossos outros papéis? Quem mais eu sou, além da figura Mariana profissional, que faz diversas atividades, que está envolvida em muitos projetos? Quem você é, mulher, além da profissional, além dos papéis que nós exercemos também? Então, ali aqui eu coloquei até para vocês refletirem sobre vocês, quem vocês são, além do papel profissional, quem vocês são, além dos demais papéis, da vida de vocês, aquele papel que se tem como prioridade. Quando você vai se apresentar, você fala primeiramente sobre aquilo. Quando alguém te pergunta quem você é, o que que você responde? Comecem a pensar um pouco mais sobre isso, porque isso também está muito relacionado com as nossas prioridades, com o nosso equilíbrio, onde está o nosso foco na nossa vida. Então, aqui eu coloquei outros papéis da Mariana, né? Além ali do meio da Mariana profissional, também tem o papel de filha, tem o papel de esposa, tem o papel ali de corredora amadora, que é uma coisa que eu gosto muito, estou rumo a uma meia maratona daqui 3 meses. Então, esses são outros papéis da nossa vida. E aí a gente precisa identificar eles também, porque isso é tão parte de nós quanto o nosso lado profissional. Já começando aqui as nossas reflexões. Bom, eu gostaria de parabenizar todas pelo Dia Internacional da Mulher. Vocês que são mulheres fortes, nós que somos mulheres fortes, que precisamos, como eu disse no início, de valorização o ano inteiro, não somente no Dia Internacional da Mulher, não somente no mês de março, mas que todos os dias a gente possa fomentar umas nas outras mesmo, além de em nós mesmas, essa importância, esse reconhecimento de que ser mulher é potência, ser mulher é força, né? E contextualizando um pouco sobre a história do Dia Internacional da Mulher, para quem não conhece, bem rapidamente essa linha histórica, em 1975, a ONU oficializou, então, o Dia Internacional da Mulher, né? E reconheceu o dia 8 de março como esse dia. E desde então, essa data ela passou a ser celebrada, com foco em direitos humanos, com foco em igualdade, em combate à violência também contra a mulher. E ela foi sequência, né, esse dia, foi sequência de uma série de manifestações e protestos que aconteceram, pelas mulheres daquela época que estavam em busca dos seus direitos, diversos direitos, direitos básicos, direitos de um trabalho digno, de poder trabalhar, direito de votar, dentre outros direitos que são estabelecidos para a mulher hoje. E a verdadeira essência não é só sobre falar sobre a nossa força, mas também para que a gente possa ter uma reflexão mais crítica sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Então, o mês da mulher, ele não deve ser só um marco lá do passado, mas a gente tem que pensar na constância disso na nossa vida, né? Pensar nessa diferença salarial entre homens e mulheres, sobre a sobrecarga emocional, sobre a mulher que tem uma dupla, uma tripla jornada, sobre a violência doméstica também e o feminicídio, que é muito, muito comum, é muito crescente. Os dados, assim, quando a gente para olhar, realmente eles são muito alarmantes com relação a feminicídio, principalmente aqui no Brasil, infelizmente. E sobre as dificuldades femininas também em cargos de liderança, que acontecem constantemente por causa de diversos fatores, não só por um posicionamento de empresas, enfim, mas às vezes como nós nos posicionamos também frente a todas essas dificuldades. E o 8 de março, então, é um dia para a gente celebrar as conquistas
que nós tivemos até aqui, mas também lembrar que tem muita coisa para ser feita ainda. Nós temos muito a conquistar e relembrar da nossa força, da nossa potência enquanto mulheres. E para falar mais sobre saúde mental especificamente, né, que é para isso que eu estou aqui, essa é uma questão de saúde pública e afeta milhões de pessoas globalmente. É um tema que constantemente nós precisamos falar e tem crescido. Surgiu até uma nova RNR agora, que vai trazer justamente essa prática da saúde mental nas empresas, com um foco muito grande nisso, porque uma das coisas que tem mais crescido são as problemáticas relacionadas à saúde mental. Então, falar sobre saúde mental não deve ser um tabu, não deve ser um entrave. Pelo contrário, a gente precisa cada vez mais abrir espaço para que a gente possa conversar sobre isso, para que a gente possa falar sobre isso, falar sobre prevenção, e não somente sobre o adoecimento, quando essa linha já chegou ao final, já levou a um adoecimento. A gente precisa falar também do antes. O que fazer para prevenir? O que fazer para não chegar em um estado de adoecimento e pensar nesse cuidado com o coletivo. Então, falar sobre saúde mental é uma constante que tem que estar ali no nosso dia a dia, e não só em momentos específicos ou ser tratado como um tabu, alguma coisa que não pode ser falada. É uma coisa tão comum quanto uma doença física. Quando você enfrenta um problema de enxaqueca ou alguma outra doença, a gente precisa falar da saúde mental da mesma forma que nós falamos de outras coisas também. E quem está sujeito a viver questões psicoemocionais? Todos nós estamos. É uma questão que não tem classe social, não tem gênero, todos nós estamos sujeitos a isso, independente das nossas vivências. São coisas que são desencadeadas por diversos fatores, muito subjetivos, também muito culturais. E aqui, falando mais sobre a mulher também, nós temos contextos que podem nos levar a desenvolver mais facilmente questões psicoemocionais, justamente por essa autocobrança muito excessiva, por essa ideia de sobrecarga, de que a gente precisa dar conta de tudo que nos acompanha. Isso pode nos levar a desencadear também questões psicoemocionais. E aí a gente pensa nesse peso, né? Falando até da ideia de sobrecarga, para que a gente possa falar depois também sobre o equilíbrio. O peso daquilo que é invisível, porque muitas vezes a jornada da mulher, ela é invisível. A jornada que é feita em casa, ela não é tão vista quanto a questão profissional, por exemplo. Então, é aquilo que está no dia a dia, aquilo que precisa ser feito, a comida que precisa ser feita, a roupa que precisa ser lavada, os filhos que precisam, de cuidado, de ir para a escola, assim como o cuidado com a casa como um todo, e não só nesse âmbito, mas o autocuidado também que a mulher precisa ter, e tudo isso pode ir agregando um peso invisível que não é medido, porque uma carga horária de trabalho é medida. Você sabe se você trabalhou 8 horas, 10 horas, 12 horas no dia. Mas a gente sabe o quanto a gente dedica para as outras atribuições que nós temos, como, por exemplo, cuidar da casa. Quantas horas por dia nós dedicamos? Nós precisamos dedicar para isso. Então, são coisas que não são tão mensuráveis e a gente acaba não percebendo, mas que precisam também ser distribuídas na nossa vida, né? E como isso contribui para a exaustão feminina e também afeta a nossa saúde mental. Então, nós temos diversos fatores que podem contribuir. Então, justamente essa carga mental e emocional da mulher moderna, que tem múltiplas jornadas, que tem expectativas irreais. Aqui a gente pode falar também da cobrança estética, da cobrança dos papéis. Então, quando a mulher ela está solteira, tem o questionamento de quando ela vai começar a se relacionar. Depois, começou a se relacionar, quando vai casar? Casou, quando vai ter filhos? Então, toda essa cobrança, teve um filho, quando vai ter um segundo, né? São todas expectativas que podem se tornar expectativas irreais, além de uma cobrança muito estética que nós mesmos, enquanto mulheres, fazemos. As redes sociais estão aí, então, hoje nós temos uma crescente de influenciadoras que são dessa área
de saúde e tudo mais, e a gente para se comparar também com aquelas rotinas, com aqueles corpos, e tudo isso coloca em nós, gera também mais expectativas. Não só expectativas do social, mas a expectativa que nós mesmas criamos para as nossas vidas. E muitos sintomas são silenciados, a própria ansiedade. Será que a ansiedade, todo mundo tem ansiedade? Será que a gente não está conseguindo, na verdade, nomear aquilo que a gente está sentindo e aí a gente coloca num pacote ali, é ansiedade? Porque a ansiedade também, ela existe, mas estar ansiosa, né, ter ali uma ansiedade e estar passando por uma sobrecarga, uma agitação muito grande, são questões diferentes. Mas tudo isso faz parte de um combo ali que leva para um desenvolvimento de algo maior, uma fadiga extrema. Como que está o cansaço? Será que eu tenho dormido e acordado, mesmo que eu durma as horas suficientes, mesmo que eu passe o final de semana inteiro descansando, na segunda-feira de manhã eu ainda estou cansada? A gente tem prestado atenção nesses sinais, na desmotivação, então não tem vontade mais de se cuidar, não tem vontade de fazer as atividades básicas, né? O autocuidado básico. Vai para o trabalho porque precisa ir para o trabalho. Não tem uma motivação ali para isso. E tudo isso gera também uma sensação de insuficiência. Então, eu não estou dando conta de tudo, eu não estou dando conta da minha casa, eu não estou dando conta do meu trabalho, eu não estou motivada para o meu trabalho, eu não estou dando conta, de mim mesma, de fazer uma atividade física e tudo mais. Tudo isso vai gerando uma sensação de insuficiência também. E tudo isso junto nos leva a uma exaustão, que pode nos levar a um burnout e a uma depressão, se esses sinais eles são ignorados. E a gente entra no mito da mulher que dá conta de tudo. Então, a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela atende o telefone, ela manda um e-mail, ela responde uma pessoa pessoalmente, ela responde uma mensagem, e aí ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela dá conta de tudo. E aí ela chega em casa, ela também faz a janta, ela arruma a roupa dos filhos, ela ajuda os filhos a fazer a tarefa, ela dá atenção para o marido. Então, essa mulher dá conta de tudo. Ela faz atividade física, e tudo isso tem consequência também, dar conta de tudo. Porque quando a gente começa a equilibrar muitos pratinhos, uma hora a gente deixa alguns pratinhos quebrarem. E geralmente o prato que a mulher deixa quebrar é o próprio prato. É o prato do próprio cuidado. É o prato da própria autogestão, do próprio limite. E aí isso também nos leva a uma síndrome do impostor, que eu vou falar mais para frente, explicar um pouco melhor para vocês o que que é. Mas quando a mulher, ela então dá conta de tudo, ela atinge um sucesso, e aí vem ela acompanhado de uma sensação de fraude, de que ela não deveria estar naquele lugar, de que ela não é merecedora disso. E por isso, tudo isso, além de tantas outras coisas, que a gente precisa começar a normalizar também o descanso e a pausa, normalizar os nossos limites. Senão a gente entra em um estado de exaustão, de desequilíbrio. E para que a gente consiga perceber tudo isso, a gente precisa de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é muito falado hoje em dia, mas é um processo para entender a si mesma de uma forma mais profunda, de uma forma honesta também, porque muitas vezes a gente mente para nós mesmos, e a gente precisa se compreender, se sentir de uma forma bem honesta e verdadeira consigo mesmo. Explorar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos valores, crenças, os comportamentos, as nossas forças e também as nossas limitações. O autoconhecimento, ele vai promover justamente esse entendimento de até onde eu posso ir, até onde eu consigo. Até onde eu devo me cobrar e até onde não? Qual é o meu limite? Será que eu consigo delegar determinada tarefa? Ou ainda vem a sensação de que preciso dar conta de tudo? Então, o autoconhecimento ele vai ajudar nessas reflexões, nessa autopercepção, a compreender melhor sobre si mesma. E tem uma frase de Aristóteles que diz que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. E o autoconhecimento, ele é uma ferramenta para a nossa saúde mental. Então, igual eu comentei com vocês no começo, né? Quais são os outros papéis da vida de vocês?
E eu queria que vocês refletissem: quem sou eu além do que esperam de mim? Além das expectativas que foram colocadas sobre mim? Desde a minha jornada de vida, desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, são colocadas expectativas sobre nós. Nós temos expectativas sobre nós. E o que esperam, né, de mim e refletir quem eu sou além disso. Como a autocompaixão, ela pode transformar a forma como nós lidamos com as dificuldades que enfrentamos como mulheres. A gente tem empatia, tem cuidado com todos os outros ao nosso redor e com nós mesmas. E a nossa autocompaixão. E a gente pode ter estratégias para fortalecer a nossa saúde mental com base no autoconhecimento, a própria psicoterapia, a atividade física, momentos de lazer, seja em coletivo, seja com a família, mas também sozinhas, que podem proporcionar um autocuidado, outras atividades prazerosas. Hoje em dia tem, até esse final de semana eu tive um momento assim de uma atividade bem prazerosa com as minhas amigas, todas elas com as suas atribuições, com filho, com casa, trabalho. E a gente tirou um tempo, uma tarde no sábado, para fazer aquelas pinturas de Bobbie Goods, que chama. E foi um momento muito divertido, assim. Eu nunca tinha feito e foi uma atividade muito prazerosa, assim, de descompressão mesmo, sabe? Não, não era terapia, mas foi bem terapêutico. Então, fica até uma dica aí de uma atividade prazerosa que vocês podem fazer se vocês se interessam por trabalhos manuais, além de outras coisas, né? Aula de cerâmica, yoga, enfim, diversas atividades prazerosas que vocês podem encontrar para esse momento de descompressão que é tão importante. E sempre lembrar que nós somos muitas, somos mulheres potentes, somos mulheres de força, mas que nós não somos super-heroínas. Nós não temos o conhecimento de tudo e nós não precisamos ter também o conhecimento de tudo. Isso é muito importante para o nosso autoconhecimento, ter essa ideia, assim, bem estabelecida. Tem um livro que até eu vou indicar para vocês, no final eu deixo a fotinho dele, que é da autora Marcela Ceribelli, que chama Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. E ela traz, ainda seguindo nessa linha de autoconhecimento, ela traz essa frase com relação às vozes internas que constantemente nós temos na nossa cabeça, que podem ser cruéis, né? Que nada é sim, não é nada simples diminuir o volume das nossas vozes internas mais cruéis. Então, escrevo o que estão me dizendo e argumento como se fosse minha própria advogada. Ela relata que é uma atividade que ela faz justamente para que ela possa se defender das próprias vozes, porque nós temos vozes internas que são bem cruéis com a gente mesmo, né? Vozes de cobrança, vozes de insuficiência, que nós mesmas, que a nossa cabeça mesmo fica repetindo além das vozes de tarefas que nós precisamos fazer. Então, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tenho uma lista enorme de metas, de coisas que eu preciso cumprir. E isso muitas vezes traz um peso muito grande e gera uma voz interna que pode nos levar a um adoecimento. Então, aqui ela traz a escrita como uma escapatória para essas vozes que às vezes são tão cruéis, para essa cobrança que às vezes machuca tanto. E para que vocês possam trabalhar mais essas emoções, refletir mais sobre esse autoconhecimento, é importante trabalhar a identificação das emoções. Então, quero sugerir para que vocês aqui, mulheres presentes, façam isso. Não precisa necessariamente ser agora, pode ser quando a gente finalizar, mas que vocês tirem um momento, pode ser todos os dias, e ia ser muito bom se vocês conseguissem fazer esse exercício diariamente, refletir sobre uma emoção ou sentimento que vocês tenham experienciado, porque a gente passa tão batido na rotina que a gente não para olhar sobre como a gente tem se sentido, sobre as emoções que a gente tem vivenciado. E a gente vivencia também muita coisa boa. A gente tem muitos momentos de felicidade, momentos de alegria que a gente acaba nem prestando atenção.
né? Eu falo a gente porque eu também me incluo, a gente passa, assim, tem tanta coisa que a gente realiza, sonhos que nós realizamos, e aí chega um ponto que a gente para e fala, "Ah, tá, eu realizei isso, então qual é a próxima coisa?" E já pula para a próxima coisa. E esquece de vivenciar aquilo que pode ter sido tão bom, que foi tão prazeroso, a realização das coisas, e já está pensando na próxima realização. Então, que vocês possam parar todos os dias e refletir um pouco sobre como vocês têm se sentido, que emoções têm vindo à tona no dia a dia de vocês. E eu coloco ali como mapa das emoções, justamente porque se você faz isso, anota no bloco de notas, por exemplo, um diário emocional, como eu me senti. Depois, no final do mês, você vai ter ali 30 dias, quase que um gráfico das suas emoções, sobre como você está se sentindo, e isso nos ajuda muito a promover, o autoconhecimento, esse entendimento e essa autopercepção, que ela é tão importante e passa batido. Para além desse processo de autoconhecimento, a gente tem o trabalho, né? O trabalho, ele ocupa na nossa vida um lugar de muita importância. Nós somos movidas quase que em tempo integral na nossa semana, de segunda a sexta-feira, pelo trabalho. Então, a gente acorda, além das nossas atribuições, tem ali uma rotina de trabalho que ela vai ser intensa, de uma grande carga horária. E será que a gente consegue olhar para todos os impactos do trabalho, além de uma rotina, de uma coisa que precisa ser feita? Porque aqui isso precisa ser feito, nós precisamos trabalhar. Isso faz parte da nossa vida, isso é uma atribuição que traz também muita realização para nós. Então, é de fato uma coisa bem importante. Mas será que a gente consegue olhar para os impactos? E qual é a relação entre o trabalho e a saúde mental? O trabalho, ele traz uma ideia de pressão, e muitas vezes também. Então, um ritmo intenso, competitividade, uma autocobrança que pode levar ao esgotamento, como também as expectativas, então, pressões familiares, novamente a autocobrança do externo, a cobrança do externo e a autocobrança, idealização das figuras de autoridade que a gente encontra dentro da nossa vida, é, de trabalho, nossa vida organizacional, e transição também para as novas responsabilidades podem levar ao aumento do estresse. Então, uma mulher que não tinha filhos e ela engravida e passa por um processo gestacional, tem ali o período do puerpério logo depois do nascimento, e aí isso vai evoluindo e chega ao momento do retorno da licença maternidade. É mais uma responsabilidade. Antes da licença maternidade, essa mulher ela não tinha a responsabilidade de um filho, tinha a responsabilidade de uma casa, mas não tinha a responsabilidade de um filho. E isso pode levar a um aumento do estresse, né? Essa adequação a essa nova rotina, a todas essas novas responsabilidades, essa mulher que precisa se encontrar como mãe, mas também precisa se encontrar novamente no meio organizacional, no próprio trabalho. Então, são transições que nós passamos na nossa vida que a gente precisa estar atento a cada uma delas. Porque cada uma vai trazer o seu estressor, né? Tudo aquilo que nos tira da zona de conforto nos coloca em um pico de estresse, de certa forma, para se adaptar àquilo. Nos movimenta em um sentido positivo, mas também nos leva a um pico de estresse, né? Tudo aquilo que tira a gente ali daquilo que a gente estava acostumado, daquela rotina comum. E a mulher, ela passa por muitas transições. Não só essas transições mais marcantes, como eu comentei, de uma gestação, mas também as transições que a gente tem ao longo do mês, do nosso ciclo enquanto mulher mesmo. Então, tudo isso aumenta o nosso estresse, mexe muito com as nossas emoções, e não quer dizer que a mulher seja mais ou menos sensível por isso. Não, isso faz parte de quem nós somos, e a gente deve valorizar e respeitar também esse nosso momento. A gente passa pelo momento, muitas vezes, do casamento, então, de sair da casa dos pais, e tudo isso também é um processo de transição, né? Além da gestação,
que a gente pensa como um momento bem marcante e que, de fato, vai trazer uma nova identidade para essa mulher, que é um momento bem marcante que traz muitas dúvidas, muitos questionamentos e uma frase muito comum que eu sempre ouvi durante a graduação e eu vejo como isso se apresenta também na clínica e no tempo que eu estava na área organizacional é que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E uma culpa que ela não vai embora independente da idade dos filhos. Porque na memória, os filhos eles vão ser sempre crianças, né? Na memória afetiva ali, a gente vai olhar para os filhos sempre dessa forma, com também uma necessidade de cuidado, independente da idade. E tudo isso é muito importante, isso muda a identidade da mulher. E a gente precisa olhar para essas expectativas, olhar para essa pressão, que nem sempre vem do externo, mas vem de nós mesmas. E encontrar o equilíbrio dentro de tudo isso. E cuidar da saúde mental vai ser essencial justamente para manejar essas emoções e para prevenir o adoecimento em cada fase da vida da mulher. E aí eu comentei com vocês sobre a síndrome do impostor e justamente esse estudo ele surgiu em 1984, feito com mulheres que estavam na academia, né, inseridas na universidade. Essas mulheres elas tinham ali projetos acadêmicos de pesquisa e elas tinham resultados muito positivos dos seus projetos, das suas pesquisas. Então eram mulheres que estavam evoluindo dentro da ciência, dentro da teoria e da prática também, dentro das universidades, é, mas elas tinham a sensação de incapacidade, sensação de que elas eram impostoras, de que elas eram uma farsa, que independente dos resultados, por mais palpáveis que fossem, elas olhavam, sentiam uma culpa, sentiam a sensação de farsa mesmo, né? Então, a síndrome do impostor, hoje ela tem evoluído para se tornar, para entrar no DSM até, porque ela é uma condição que é caracterizada pela pessoa não se considerar merecedora de sucesso. Então, ela vai se imaginar além, né, aquém da sua incapacidade de realização, independentemente da realidade ou das percepções do outro. Então, é uma pessoa que tem bons resultados no trabalho, por exemplo, que dá conta da rotina de casa, de uma rotina de autocuidado, tudo isso com muito equilíbrio. Mas sempre tem ali um sentimento de que alguma hora tudo isso vai desmoronar. Eu sou uma farsa. Eu não acredito nisso. Então, é muito comum isso em mulheres, de não acreditarem no próprio sucesso, não comemorarem o próprio sucesso, e mesmo que a realidade se mostre o contrário, né? Então, são mulheres que não se valorizam, a gente entra muito nesse processo frequentemente pelas cobranças. Então, esse estudo, ele foi feito até que recentemente, se a gente for pensar, 1984, que também foi o momento onde as mulheres eram permitidas estarem inseridas nisso. Mas olha só como se desenvolveu um processo de adoecimento por causa dessa cobrança, de que precisa ter muito sucesso, de que precisa ser igual ao homem, de que precisa se equiparar em tudo, ser melhor, além da competitividade com outras mulheres que surge também. Porque esse processo de se sentir uma impostora nos leva a um processo de autossabotagem ou a uma procrastinação em excesso, por medo de lidar com a frustração, com a possibilidade de ser uma farsa, ou o planejamento excessivo das coisas. Então, tem um projeto para entregar no trabalho. A pessoa que passa por um processo de fenômeno do impostor, ou ela vai se adiantar muito para isso, e mesmo assim vai sentir que não tá bom o suficiente, de que ela não vai conseguir, e aí chega no momento, consegue entregar o projeto, tem um resultado super positivo, mas mesmo assim sente que foi porque ela se esforçou demais para fazer isso. Ou o outro lado, procrastina. Então não tem um equilíbrio, vocês percebem, quando passa por um processo de fenômeno do impostor. Então, procrastinam, consegue um resultado, consegue entregar um bom projeto, só que daí pensa, não, foi sorte, porque eu procrastinei. Então, nunca tá nunca é em equilíbrio, nunca é suficiente. E a síndrome do impostor tem crescido cada vez mais.
em pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, em pessoas que estão inseridas nas universidades. Adolescentes têm começado a passar também por esses processos de muito cobrança, principalmente ali na época do vestibular. Então, é uma coisa que a gente precisa estar bem atento, porque isso tem crescido cada vez mais, essa sensação de incapacidade e a agitação da rotina, as cobranças das redes sociais também, ali, essa comparação nos coloca nesse lugar de não se sentir merecedor, de não se sentir suficiente e achar que em algum momento tudo vai desmoronar. E essa autocobrança, né, esse processo pode nos levar também a um burnout, essa falta de equilíbrio. E tem uma descrição do burnout que explica claramente como uma pessoa que passa por um processo de burnout se sente, que é aquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia. Então, a pessoa ela chega num pico tão grande de exaustão que ela não consegue, ela paralisa. É como se a bomba explodisse e aí ela não tem mais energia, não tem mais força para nada, para cuidar de si mesma, nem para cuidar dos outros, e aí se instala um processo gravíssimo de adoecimento por causa do desequilíbrio, por causa desse excesso de cobrança, de uma rotina muito excessiva, de não conseguir equilibrar, dar conta de tudo, por não conseguir colocar limites. E quais são os sintomas, né? Vocês já se sentiram assim alguma vez, olhando para a tela do computador ou em casa mesmo e pensando como eu vou dar conta de tudo isso? Eu estou em um- no automático, né? Muito, muito grande assim, e não conseguir sentir que não vai conseguir dar conta mesmo, e sentir cada vez mais exausto, cada vez mais cansado. E quais são os sintomas? Um esgotamento físico e mental muito grande, desmotivação e o cinismo também. O cinismo, ele vai se apresentar quando tudo vira uma piada um tanto quanto ácida sobre a rotina, a rotina em casa, sobre os filhos, sobre o trabalho. Acontece também a diminuição do desempenho. Então, a pessoa ela tem um grande potencial, mas ela não tem conseguido, ela não tem energia para entregar aquilo que ela se propõe ou para aquilo que é colocado para ela. Problemas físicos e emocionais, dores de cabeça, por exemplo. Enxaqueca é um grande indício de uma demanda emocional, uma demanda ali também do ambiente que tem refletido. Então, a pessoa ela não consegue identificar esse sentimento, não consegue identificar como ela está se sentindo, o que está acontecendo, e ela começa a ter uma reação física, vai pro corpo. Dermatites, enxaquecas, dores no estômago, tudo isso são sintomas que são causados por uma carga excessiva, por uma pressão por desempenho, pela falta de equilíbrio e pelo perfeccionismo, querer fazer tudo perfeito. E alguns outros sinais de adoecimento emocional que a gente pode pensar, que a gente pode parar aqui para refletir, são os comportamentais. Então, uma instabilidade no sono, constante estado de alerta, uma ansiedade, uma tensão muito crônica, aqui o trapézio todo travado, instabilidade afetiva, né? Aqui a volatilidade de humor, afastamento repentino do ciclo social. Então, uma pessoa que era acostumada a estar em diversas reuniões, se reunir com os amigos, participar de eventos, e aí ela começa a se isolar cada vez mais. Esse é um sinal de adoecimento. A pessoa ela não consegue, ela tá assim numa estafa que ela não consegue ver gente, de tanta coisa, de tanta sobrecarga. Esquecimento frequente, isso é muito comum, é um sinal que a gente não percebe. Fala, eu sou esquecida mesmo. A gente é esquecida mesmo ou a gente está com muita coisa na cabeça e aí não consegue prestar atenção naquilo que a gente está vivendo, não consegue prestar atenção no aqui e agora. Sintomas emocionais, então sentimento de angústia, um aperto no peito, uma identificação de sentimento que não consegue ter, assim, um sentimento infundado de culpa, falta de comprometimento, crises de choro repentinas e recorrentes, falta de interesse em coisas que costumavam ser importantes,
Sintomas físicos, como eu comentei, as dores de cabeça frequente, uma fadiga e dores musculares sem necessariamente ter ali uma rotina excessiva de exercícios físicos que podem levar a isso, pressão alta e alteração nos batimentos cardíacos e alterações no apetite, ou desenvolver uma compulsão alimentar. Então, tem um termo que chama petiscadores, né? São pessoas que a todo tempo precisa ter ali um amendoim, um docinho, uma bala, mesmo que seja uma frutinha, para estar sempre ali beliscando, né? Assim, os beliscadores, eles são um indício de uma ansiedade que está se apresentando. E isso pode levar a um quadro de compulsão alimentar até, porque a pessoa, ela se sente ansiosa e ela coloca isso na comida. Então, a mulher que constantemente precisa de um docinho, né? As mulheres que são mais do doce. Então, todo dia, eu passei um dia muito estressante hoje. Eu preciso de um doce. Eu preciso de determinada comida. Ou não sente fome alguma. Então, o dia foi tão cansativo que não sente nem vontade de comer. Tudo isso são sinais de adoecimento que a gente precisa se atentar. E nós temos também a frustração e a angústia, que muitas vezes não são palpáveis, que podem surgir na nossa jornada, resultante mesmo dos desafios que nós vivemos, das incertezas, mas é sempre importante que a gente busque os recursos para enfrentar essa frustração e essa angústia que vão aparecer na nossa rotina de uma forma saudável. Buscar apoio, reconhecer que esses desafios eles vão se apresentar no percurso da vida. Assim como nós temos dias chuvosos, dias nublados, nós temos também dias de sol. E a vida ela é assim, feita de altos e baixos, e a gente precisa lidar, aprender a lidar, né, com a frustração e com a angústia que vai surgindo de uma forma saudável, não de uma forma desequilibrada. E pensando aqui nesse contexto organizacional, primeiro, soluções que a gente pode colocar, né? Nós, enquanto mulheres, podemos implementar no nosso ambiente de trabalho, que é uma cultura de soluções e não baseada em problemas. Então, um ambiente onde só aponta para problema nos leva também a um desgaste. Quando a gente olha só para problema, isso cansa, né? Ficar olhando, pensando só em problema, olhando só para problema. Então, começar a criar nos ambientes onde nós estamos inseridas uma cultura de soluções, identificar quais são os gatilhos, os gargalos, as coisas que precisam realmente de desenvolvimento, importância da comunicação interna, reforçar isso sejam vocês líderes, sejam vocês em colaboradoras em geral, reforçar essa comunicação, ter uma comunicação aberta, uma comunicação transparente, de valorização, né, de feedback, mas que seja feedback construtivo e não só um apontamento de erros. Olhar para isso, sabe? Tudo isso está envolto dentro da comunicação e pode nos ajudar a diminuir também uma sensação de autocobrança. Cuidar da saúde mental com a mesma dedicação que se aplica ao trabalho. A gente aplica tanta energia no trabalho e a gente esquece da saúde mental, daquilo que está por trás, daquilo que colabora para que a gente trabalhe melhor, para que a gente se realize no trabalho. E aí nós entramos no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. É muito importante que nós consigamos estabelecer esse equilíbrio. Quando a gente fala de trabalho, onde a gente pode estabelecer equilíbrio? Na redução da carga horária de trabalho, no quesito redução de horas extras. Você tem uma jornada de trabalho que precisa ser cumprida, mas o quanto você está excedendo disso? Será que é necessário exceder e ter uma grande quantidade de hora extra, por exemplo? Aplicar mais tempo para a família, porque quanto mais tempo você passa no trabalho, pensando em hora extra e tudo mais, menos tempo você vai ter para você mesma, ou até para a família, enfim. Só que o tempo para a família também, ele não pode tomar toda a sua rotina, toda a sua vida, porque você precisa de um tempo para você mesma também. E isso você pode conseguir através das atividades que vão trazer satisfação.
E também saúde física, né? Então, atividade física, outras atividades de lazer, como eu falei, um tempo com pessoas com quem você gosta, um tempo com outras mulheres, com amigas, com familiares, para que vocês possam ter trocas também, um tempo de descanso só para você. Tudo isso é importante conseguir estabelecer um tempo para cada coisa. E o impacto de não ter esse equilíbrio é a falta de tempo para o lazer e para o descanso, que vai contribuir, então, para esse desgaste emocional e desgaste físico. Estratégias práticas que vocês podem aplicar: o estabelecimento de limites, e eles precisam ser claros. Qual é o seu limite de tempo para cada coisa? Essa organização, ela precisa acontecer antes da nossa rotina funcional, assim, da semana, né? Segunda a sexta começar, seja no trabalho, seja na vida. Quando a organização ela é estabelecida, ajuda muito a diminuição da sensação de desgaste, porque quando a gente coloca no papel e tem bem estabelecido um tempo, você não vai ficar pensando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, aquilo tá fora, vai ter um tempo separado para isso. Então você consegue pensar em outras coisas, se sentir um pouco mais leve, não ter essa sensação desgastante de que você sempre precisa estar fazendo alguma coisa. Definir um horário também para encerrar o expediente e pensar o que está tomando mais tempo na sua vida do que deveria. Como lidar, né? Continuando aqui com essa sobrecarga. Gerenciar o tempo de forma eficiente, estabelecer os limites e dizer não quando necessário, aceitar as emoções. Nós sentimos raiva, nós sentimos frustração, tristeza, alegria. E a gente precisa aceitar os nossos sentimentos e buscar apoio também quando necessário, identificar quando a gente precisa de apoio. Manutenção do equilíbrio, que é tudo isso que eu já comentei. Aprender com a adversidade. Nem sempre tudo vai sair como está no planejado, nem sempre tudo vai andar dentro do controle. Então, quando as coisas saírem do controle, de alguma forma a gente precisa buscar recursos para entender, aprender com essa adversidade. Cuidado com a saúde física. Corpo e mente andam juntos. Saúde física e saúde mental fazem parte de um mesmo pacote. E procurar ajuda profissional quando necessário, reconhecer isso. E boas alternativas que vocês podem pensar é quando vocês se sentirem culpa por ter descansado, por exemplo, porque a mulher ela se coloca em uma posição de culpa quando ela faz coisas para si mesma, quando ela tira um tempo para descansar, quando ela delega algumas atividades, principalmente as atividades de casa. Então, o que que você pode pensar para te ajudar quando você se sentir culpa? Que, por exemplo, quando você descansou, eu descansei, mas isso vai me ajudar a me sentir melhor. Eu precisava de um tempo para mim. Quando a gente não dorme direito, meu sono estava mesmo atrasado. Que bom que eu descansei. Estarei melhor para mim e para os outros na próxima semana. Eu escolhi não fazer planos e esse foi o melhor plano. E eu não preciso dar conta de tudo hoje. Estabelecer esse limite, porque às vezes em um dia só a gente quer dar conta de tudo. E aí entra também a importância da psicoterapia. Então, se você identifica que os seus sentimentos estão disfuncionais, que tem alguma coisa que você não está conseguindo ali manejar ou entender essas emoções, a psicoterapia ela vai oferecer um espaço seguro para que vocês possam explorar os seus sentimentos, aprender a lidar com as emoções de uma forma mais saudável, a trazer mais equilíbrio. É importante colocar energia e amor nas relações com outras mulheres, mães, amigas. Precisamos contar umas com as outras. Muitas vezes tem uma grande competitividade entre mulheres, uma grande comparação, mas juntas, quando as mulheres se unem, formam uma grande potência. Ninguém vai entender tão bem como você se sente com relação às demandas da vida da mulher adulta, da mulher contemporânea, como outra mulher. Então, as mulheres, elas precisam se apoiar. Estejam em grupos de mulheres e fomentem isso. Fomentem esse apoio, fomentem essa troca. Nós precisamos e nós podemos contar umas com as outras. Essa é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. Saber que você tem uma amiga, que você tem uma familiar com quem você possa contar, com quem você possa compartilhar
e vai também entender melhor sobre a sua vida, a sua rotina e compartilhar sobre a dela também. Procurar grupos onde vocês consigam olhar a vida, olhar a rotina que é tão exaustiva por uma perspectiva diferente. E outras mulheres podem nos oferecer isso. Não levante bandeiras, levante outras mulheres, né? Dando continuidade a esse pensamento. A gente não tem que levantar bandeira política, alguma questão nesse sentido, mas a gente precisa levantar outras mulheres, né? A gente não está aqui para levantar uma bandeira social, mas para se fortalecer. Então, contem umas com as outras, contem com a mulher que está do seu lado e apoiem também. As mulheres precisam de apoio mútuo. Já para a gente finalizar, um vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Aline, tá com som? Tava, aham, Tá? tava. Perfeito. Só para confirmar. Não, saiu. É, eu acho que é eu aqui. Deu? Na hora de compartilhar a tela, tem que clicar numa opção ali de som. Ah, tá. Pera aí. Lá, isso. Um quadradinho para clicar na hora que você compartilha a tela, tem lá a opção de som. Agora sim. Qué guapo. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás soñado, Amigo, macho. amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes, Bueno. A lo mejor 2. Una vez, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntas? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por Claro. favor. Sí. Me parece muy poco. Es un poco, ¿eh? Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no... Sí.
no días. Pues hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Esse vídeo, ele sempre me marca muito, justamente pela reflexão do que tem sido prioridade na nossa vida. Quanto tempo a gente tem perdido fazendo coisas que não fazem sentido para nós? Será que a gente realmente está cansado da rotina ou porque algumas coisas perderam o sentido? Será que a gente está em exaustão só pela própria rotina em si ou porque a gente não tem sido feliz fazendo as coisas que a gente faz? E quanto tempo a gente tem dedicado para as coisas que são importantes, né? Será que a gente não precisa recalcular as nossas prioridades? É muito importante olhar para isso. Isso contribui também para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. Fazer o que a gente gosta, estar com quem a gente gosta, tudo isso faz parte de quem nós somos. Como eu disse lá no começo, nós temos tantos outros papéis além da função profissional, né? E quais têm sido esses papéis? Como vocês têm realizado eles também? E fica aqui a indicação de um livro, que ele é bem leve de ler, ele é bem gostoso, assim, que é da autora Marcela Ceribelli, que chama Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. Ela tem também um podcast no Spotify, Bom Dia Óbvio se chama. Também indico, porque é bem leve, assim, traz bastante reflexão para nossa vida, e ela traz muito, assim, a temática feminina, né, sobre questões das mulheres da contemporaneidade. Bom, é isso. Fica aqui o meu contato, o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu Instagram, caso vocês queiram compartilhar alguma coisa também, manter ali o contato para que a gente possa se conectar. Fico à disposição para caso vocês tenham dúvidas, para caso vocês queiram debater, né, conversar sobre alguma temática. E muito obrigada pelo acompanhamento aí, pelo tempo, por essa 1 hora. E fiquei muito feliz em compartilhar com vocês. Espero que tenha sido muito proveitoso e muito rico para vocês também, que tenha provocado muita reflexão. Quem quiser compartilhar aqui alguma coisa, alguma história, algum momento, fique à vontade. Mariana, você trouxe assim, não foi nenhuma, né? Foram inúmeras questões que a gente acaba passando batido no dia a dia, né? E se a gente não faz essas pausas, assim, esses momentos assim, acaba que passou, já foi, já aconteceu, às vezes está com essa sensação, igual você relatou, né, da síndrome do impostor, tá ali no nosso dia a dia, a gente nem percebeu, a gente nem, né, ou quantas coisas vão acontecendo durante o dia, ou durante o mês, ou em casa, ou na rotina do trabalho, enfim, além da carga, né, que a gente tem de horário, tanto do trabalho em casa, do trabalho com a família, do trabalho
do trabalho corporativo, as questões, né, emocionais que não vão sendo trabalhadas, né, que a gente vai, assim, é como se fosse um mundo dentro da nossa mente para a gente ter que lidar com tudo, né, com as pessoas, com tudo que acontece, sem contar essa questão da informação, né, que a gente fica recebendo um bombardeio de informações e notícia ruim, normalmente, né, a maioria dos casos, notícias tristes, enfim, e o quanto tudo isso impacta no dia a dia, né? Então é muito importante a gente ter esses momentos assim, poder refletir. Nossa, muito bacana mesmo. A gente teve aqui um agradecimento aqui da Elisângela. Obrigada, foi maravilhosa. A live realmente nos trouxe muitas reflexões necessárias. É bem isso mesmo, né? Muitos pontos que a gente pode trabalhar e a Mari questionou ali a questão também da gente se ajudar, né? E é importante, igual a gente faz no trabalho do Setembro Amarelo, né? Que é a questão da saúde, que a gente às vezes nem sabe que a pessoa está passando, né? Principalmente no trabalho. E o importante é você dar um toque, né? Porque às vezes você tem uma amiga, um familiar, um conhecido que fala: Nossa, hoje eu fiz isso, aquilo outro, trabalhei, nossa, né? Matou 30 leões no dia. E ela ainda tá com aquele ar de autossuficiência, né? Mas até que ponto, né? Tá sendo bom aquilo, né? Porque a gente sempre coloca como vitória, né? Nossa, consegui tudo. Mas e por dentro, né? Então, às vezes, a gente é bom dar um toque também para uma pessoa que está assim e ver, porque a terapia realmente ela nos ajuda, né, a ter essas reflexões e como a gente está lidando, porque a gente não tem noção nenhuma, né? Até começar a fazer uma terapia para a gente ver o estado que a gente está, né? Muito bacana. Mas alguém gostaria de comentar? Pode abrir o microfone ou mandar aqui no chat. Bom, Mari, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu vou compartilhar aqui o seu contato com todas as inscritas aqui do nosso evento. E com certeza a gente vai nos encontrar em outros encontros aí que a gente pode estar para debater outros temas também em relação à saúde mental, no âmbito corporativo, enfim. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por nos ajudar aí a fazer tantas reflexões aí nessa manhã. Muito obrigada. E obrigada a todas também que estão com a gente. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês e compartilhar um pouquinho sobre esse universo feminino, né, que é tão complexo, mas também é de tanta potência, né? É verdade. Muito obrigada, viu? Até a próxima, Mari. Tchau, tchau. Até a todas. Tchau, tchau.